Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente, onde dessa vez estou aqui para trazer um programa diferente. Isso porque esse programa vai se tratar mais ou menos de um extra, já que referente aos vídeos que vai ter até final do ano, a gente já praticamente fechou o planejamento de todos os vídeos, então isso acabou me permitindo dar uma atenção a mais à minha pilha de leitura, que está uma pilha imensa inclusive. E obras que eu acumulei com o passar do ano e eu não pude dar atenção devido a dar prioridade para outros vídeos, né, outros programas que eu tinha que fazer. Então nisso eu acabei deixando de lado e agora, né, que eu tô de férias, então dá para poder dar uma atenção a mais para essas obras. E nisso eu acabei lendo então várias obras já e uma delas me veio à vontade, né, de fazer um programa referente a ela, porque eu gostei bastante, foi uma obra que ela me surpreendeu bastante. E essa é, deixa eu pegar aqui, o Arena, que é a obra do Alexandre Calari com o Alan Patrick. Que provavelmente você já deve saber, né? Porque essa obra aqui é da editora Pipoca e Nanquim. No caso, quem não conhece a Pipoca e Nanquim, né? Eles começaram com um canal no YouTube, né? Eles falando sobre cultura pop, sobre quadrinhos. E eles passaram a virar uma editora. No caso, trazendo a questão de mangás e quadrinhos. E o Arena, ele é um desses que se destaca bastante porque ela foi feita por um dos membros fundadores do Pipoca e Nanquim, no caso, o Alexandre Calari, né? E essa obra, pra mim, foi das que são feitas pelos membros do Pipoca e Nanquim, é a que mais se destacou pra mim. Isso porque ela é uma obra que ela se trata de... Ela é inspirada em obras de luta dos anos 80. Então o Alexandre ele mencionou, inclusive, isso nas inspirações que ele teve pro Arena. Então, pra mim, foi uma obra que ela se destacou bastante e eu fiquei lá namorando por muito tempo ela, até aparecer uma promoção e eu acaba pegando ela. E eu adorei, inclusive. Essa obra, inclusive, ela se trata, na real, de uma pseudobiografia. Porque o Alexandre Calari, quando ele escreveu essa história, ele colocou muito da história dele no Arena. Por mim, por isso... Essa história, pra mim, ela é muito autêntica, porque o Alexandre conseguiu realmente trazer essas experiências dele e colocar no Arena. E vindo também das inspirações, que ele até já mencionou as inspirações, são inspirações que também batem muito com obras que são muito importantes pra mim. E no caso, eu falei, referente à inspiração dele, é muito obras dos anos 80 de luta, e uma das principais obras que ele se focou é Rocky, um lutador no caso. É o filme que trouxe o Stallone para o mundo da Hollywood e também é o filme ganhador de Oscar, que pra mim é um dos filmes mais importantes da minha vida. E inclusive é o filme que fez inclusive eu ser praticante de boxe, inclusive. Semelhante ao Rocky, o Arena, ele também pega muito essa estética que o Rocky tem, porque o Rocky, olhando de fora, ele parece simplesmente filme de luta, mas na real que ele é um filme de drama. No caso, o Rocky ele foca muito em trazer isso da vida do lutador. No caso, explicar, mostrar a vida dele, mostrar o quão ele está insatisfeito com isso e que ele usa o boxe para poder tentar subir na vida, para poder melhorar. Como é a história de muitos boxeadores, inclusive, que começaram assim, né? Começaram lá de baixo, tipo, realmente para sair da miséria e também para atingir um patamar de status maior, né? Conseguir subir em classe social. E é nisso que Rocky ele pega muito para mim, que é mostrar isso, mostrar a vida do lutador, o quão os dramas que passa na vida dele acaba afetando o jeito que ele vai performar no ringue. E o Arena, ele é exatamente isso. E no caso, o Alexandre, ele botou muito da vivência dele, porque o Alexandre, ele foi lutador, no caso, ele lutou lá no Vale Tudo, lutou MMA, e essas experiências aí que ele teve, ele colocou na história, dando muita autenticidade, principalmente na questão tanto da coreografia, como até na história, como ele consegue mostrar dos treinos, das lutas, e realmente pra quem vê, pra quem luta e olha esses elementos na história, realmente dá pra ver que o cara que escreveu manja muito disso. Eu já falei praticamente tudo isso, mas o que de fato se trata a história do Arena? O Arena, ele se foca mais ou menos em 3 personagens. São 3 personagens que a história gira em torno. E o primeiro deles, né, no caso, o Rômulo, que é dá pra dizer que ele é o protagonista, né, ele seria tipo o Rock, né, que é esse personagem aqui, que é o lutador, que ele leva uma vida bem solitária, bem amargurada, onde ele trabalha como treinador de vigilantes, né, vigilantes domésticos. Só que nisso, a gente vai acompanhando a rotina, eu acho que essa é a melhor parte, inclusive, que é a parte que foca na vida dele, mostrando como é que é essa vida, que ele é bem angustiado, ele é bem insatisfeito com a vida que ele tem. Ele tá lá com seus 39 anos, ele tá quase fazendo 40, ele tá lá trabalhando assim de professor de luta, e ele não tá muito satisfeito com isso. Inclusive tem vários momentos até que os alunos fazem até desfeitas com ele, faltam com respeito com ele, e ele vai levando essa insatisfação com a vida que ele tá atualmente. Os quadros que eu não sei nem como é que vai conseguir ilustrar bem isso, porque eu acho que não vou poder botar esses quadros aí, né? Mas essas partes que mostra da vida cotidiana dele, a monotonia que tem a vida dele fazer ele sempre a mesma coisa, dele ficar sempre angustiado, bem sozinho, é a parte que pra mim se destaca mais, porque é o que engrandece o personagem, tipo, vai dando mais camadas pra ele, vai deixando ele interessante de se ver e a gente simpatizar com ele. E
que a gente vai vendo, né, que ele tem bem essa angústia, porque ele é um cara que ele luta muito bem, poderia ser um campeão mundial. Só que, conforme a gente vai passando pela história, a gente vai vendo que no passado, lá quando ele tava lá com seus 19 anos, ele tava até para começar a sua carreira, ele já tinha patrocínio, já iria entrar no mundo das lutas para poder começar a competir. Só que nisso ele acabou sofrendo um acidente, né, com um acidente de carro, e nisso ele acabou ferindo a perna. No caso, foi uma lesão que os médicos chegaram pra ele e falaram que ele praticamente nunca mais ia chutar na vida. E isso se provou errado porque ele voltou sim a chutar. Só que nisso ele acabou pegando bem um trauma isso, né? Tipo, os médicos falaram pra ele que ele nunca ia chutar e ele acabou mesmo que se conformando com isso, mesmo que tendo recuperado da perna, ele acabou meio que se conformando, tipo, isso não é pra mim mais, tipo, esse mundo das lutas não é pra mim, minha chance passou. Então, aí ele foi levando a vida assim, né, nessa rotina mesmo, assim, ele foi bem levando a vida, né, do jeito que dava, até que ele chegou nesse estado que a gente vê ele atualmente, né, que ele bem angustiado com tudo e com muitos arrependimentos. E isso acaba que destaca muito o personagem. Pra mim, eu realmente consigo ver bastante de algumas coisas da rotina dele na minha. Até o jeito que ele leva os descansos do treinamento, por exemplo. O jeito que ele usa o treinamento também como ferramenta para descarregar raiva, algumas emoções negativas. Eu acho bem legal isso. Engrandece muito o personagem. Aí então, temos esse, que no caso o Rômulo, o principal. Mas outro personagem também, que inclusive a gente não começa a história vendo pelo lado do Rômulo. A gente vê por outro personagem, que é o José Prado. E ele é dá pra dizer que ele é meio que um empresário. Ele, no caso, ele tá lá fazendo tudo o possível para poder ele idealizar um evento, ele fazer um evento dar certo, que no caso é o evento que ele está elaborando de lutas de MMA. Ele quer praticamente fazer o maior evento de lutas lá da região de São Paulo. E no caso, toda a história que eu tô falando aqui, ela se passa em São Paulo. Aí ele quer estabelecer esse evento de lutas em MMA, e ele tá tendo várias complicações com isso. Ele tá passando vários perrengues, inclusive ele literalmente fez de tudo para poder esse evento dar certo. Inclusive é uma coisa que até vai se destacando muito com o passar da obra, porque ele realmente dá tudo o que é possível para poder esse evento dar certo, lá ele. Mas aí a gente fica realmente no mistério disso. Por que de fato ele tá tão querendo que dê certo isso? Porque vários momentos ele poderia desistir, ele poderia dar patada, ele vê que não vai dar certo, só que ele continua. Chega no ponto, por exemplo, de que para poder dar certo, ele vai falar com a máfia, ele pega dinheiro com a agiota, sabe? Ele bota a vida da família dele em perigo por causa desse evento. Então realmente é uma coisa que é muito curiosa com o passar da história, a gente acompanhar isso. Até é muito legal isso também, que realmente também, como tem o Rômulo, tem o drama interno dele lá, o José também tem, que no caso, todas as vezes lá que ele não dá certo e tal, ele chega lá pra mulher dele, ele fica lá desabafando, ele chora várias vezes também pra mulher dele, falando, né, de que não vai dar certo, de que tá acabado, de que ele vai perder a vida, porque, né, os agiotas não vão cobrar barato pra ele depois, se ele não conseguir pagar. Aí a mulher sempre, inclusive, incentivando ele, tipo, realmente é muito legal ver essa parte dela, motivando ele, né, incentivando por mais, né, de que ele tá lá no fundo do poço, tá lá fracassando direto, ela realmente incentiva ele e vai ele adiante. Aí, conforme vai passando a história, a gente até vai vendo que tem realmente um motivo do porquê o José, ele é assim, ele quer que esse negócio dê certo, esse evento. E se trata mais ou menos do que o pai do José é um cara que ele é bem importante. Na história não dá muitos detalhes do porquê exatamente, mas fala que ele é um cara bem influente, bem importante. E nisso, o José ele meio que se sente na sombra do pai. Então, ele vê nesse evento uma maneira dele se destacar por conta própria, no caso, ele se destacar por ele mesmo, ele sendo a pessoa que ele é. Então, é realmente muito esclarecedor quando tem esse momento, quando a gente vê a motivação do José, porque fica muito bizarro isso, realmente, ele dá tudo de si por causa desse evento, sendo que realmente não precisava, ele poderia ter desistido várias vezes, então, realmente curioso isso. É um personagem que ele é bem interessante também. Dos três, dá pra dizer que é o que eu menos gosto, porque realmente vai chegar a outra personagem agora que é minha segunda favorita, depois do Rômulo, né? Que no caso se trata da Ana Maia, se não me engano. E é uma personagem que já dá pra imaginar, é um personagem feminino e em um filme de luta dos anos 80, no caso, seria o par romântico do protagonista. Só que me surpreendeu bastante porque ela não é só isso. Ela é um personagem que ela, inclusive, traz vários outros pontos pra discussão que são bem válidos, inclusive. Que no caso, a Ana, ela é uma prostituta, onde ela veio do interior, né? Veio pra São Paulo com essa vontade, né? De crescer na vida, por novas oportunidades. Que nem, inclusive, mil outras histórias. Com certeza você já ouviu alguma história assim, de alguém que foi pra São Paulo em busca de oportunidade e tal. Essa história realmente, na Ana, é uma representação pura disso.
Só que nesse caso, ela acabou entrando no mundo da prostituição. No caso, ela encontrou um cafetão, né, que deu essa oportunidade pra ela, né, entre aspas, de ela sair do interior e ir pra lá pra trabalhar pra ele. Só que aí a gente vai passando assim, vendo essa relação, assim, a gente vai vendo como é que funciona, o jeito que ela vê a prostituição em si, porque de início ela vai meio que justificando a prostituição pra ela. Ela fala que, ó, isso aqui é tipo um emprego mesmo, como qualquer outro. Só que isso vai passando, quando a gente vai passando o andar da história, a gente vai vendo que ela não de fato acredita nisso. Na real, ela fala isso pra si mesma pra poder ela continuar lidando com a vida. Porque conforme a gente vai vendo mais pra frente, ela abomina isso, ela não queria isso. Por mais que ela ficasse falando, ó, emprego aqui, eu tô trabalhando. Da real, ela não via como emprego. Inclusive, ela até desabafa muito isso. A gente vê a dor dela, inclusive. E ela vem sentindo bem uma dependência. No caso, ela vê esse trabalho como uma dependência dela com esse cafetão. No caso de que, ó, tô devendo pra ele fez tudo por mim. Que é, inclusive, que muitas prostitutas têm mesmo, né? Que é esse senso de eu tô devendo pra ele, eu devo a ele, né? Preciso fazer tudo por ele, já que ele me deu essa oportunidade e eu não posso desperdiçar. Então é bem interessante esse ponto que a personagem da Ana traz. Uma coisa que eu não mencionei também é que, no caso, ela prostituta, ela trabalha numa boate, e essa boate, ela é frequentemente frequentada lá pelo Rômulo, no caso, o nosso protagonista lá. Direto ele vai nessa boate pra poder ficar lá bebendo e vendo as prostitutas, só que tem uma coisa curiosa, é que ele nunca fica com nenhuma delas, ele só vai lá pra beber e fica olhando mesmo. Tanto que até o cafetão ele fica realmente muito puto com isso, porque em teoria ele não lucra porra nenhuma com isso, né? Ele só lucra com a bebida, então ele realmente fica reclamando disso do Rômulo ir pra lá pra realmente só beber. Só que nisso, conforme a gente vai passando a história, a gente vai vendo que o Rômulo ele tem essa afeição pela Ana, ele chega lá, fica olhando, só que ele nunca chega nela, tipo, ele sempre fica nessa, não sei se dá pra dizer que é time dele, ele fica essa vontade de ir, mas não vai, sabe? Ele sempre fica postergando isso, até o momento que a Ana vai até ele e eles começam a conversar, eles começam a criar uma relação, eles começam até a sair, né? Então é bem legal isso. Aí vai bem aprofundando essa relação dos dois e a gente vai conhecendo ambos os lados, né? Só que aí no caso já deu pra entender como é que tá unindo essas duas histórias, né? Só que agora, onde o José entra nisso, né? O José tá lá fazendo o evento e tem essa relação do Rômulo com a Ana. Que no caso, o José ele tava lá fazendo o evento dele e ele tinha que contratar lutadores, né? Ele contratou lá uns lutador barra pesado e tal. E esses lutadores, eles depois do anúncio lá de cada um, de quem seria cada um, eles saíram pra beber à noite. E eles iam arrumar confusão, né? Aí, adivinha onde foi que eles arrumaram confusão? Justo na boate que o Rômulo tava. Então eles arrumaram confusão lá e o Rômulo derrubou todos eles sozinho. Então ele derrubou praticamente o quê? 4 ou 5 caras, não lembro quantos que era. 5 caras do evento de luta sozinho. E isso foi filmado. Então o Rômulo ele praticamente virou uma celebridade. Ele foi o cara que praticamente derrubou 90% do evento do cara. E nisso começou a bem essa pressão, né, para poder o Rômulo ele ser um participante do evento. Então, o José, ele foi lá, ele olhou esse vídeo, essa gravação desse lutador, aí ele ficou olhando assim, velho, eu conheço esse cara, eu lembro, velho, eu treinava com ele quando eu tinha 19 anos, eu lembro que ele se lesionou, aí que a gente vê que eles eram amigos, tipo, antes eles treinavam juntos, e após a lesão do Rômulo, eles se distanciaram. Cada um foi para um lado, né? E eles ficaram todo esse tempo sem se falar. E nisso, então, o José, ele vai procurar o Rômulo para poder dar essa oportunidade para ele. Tipo, dizer, ó, velho, estão pedindo para você participar. Você tem a chance. Esse aqui é o momento que você pode se reerguer. Tipo, você tá aí se lamentando, tipo, arrependido do que poderia ter sido, né? Se você tivesse continuado, né? Se não tivesse parado por causa da lesão. Aí o José ele dá essa oportunidade pra ele de voltar, né? Voltar ao mundo das lutas e mostrar que ele pode. Tipo, que ele é um lutador muito bom, é um lutador excelente e poder ser um campeão. E aí o Rômulo ele foi bem relutante, né, a aceitar essa proposta, né, porque realmente tem muita mágoa envolvida no Rômulo, né, tipo, vem muito, esse até esse conformismo mesmo, né, de ele não querer agir, ele vê, tipo, que não é mais pra ele, mas inclusive é muito legal porque tem muito essa desculpa, né, de pessoas mais velhas, né, dizer que, tipo, isso não é mais pra mim, isso é coisa pra jovem, então o Rômulo ele tá bem trazendo isso, tipo, e eu posso sim, eu posso melhorar, tipo, ainda tem tempo, né? E isso é uma coisa que é legal, porque esse elemento, como eu falei, né, a pseudobiografia, isso vem realmente da história do Alexandre Calardi, que no caso, ele mencionou isso, né, de que, até no pós-fácil do quadrinho, ou também em vídeos no YouTube, onde ele
realmente ele sofreu uma lesão, né, quando ele era jovem. Ele realmente era um cara que ele poderia ter sido um lutador, né, tem uma vida de competitiva assim, né. E ele acabou se lesionando. E nisso ele ficou parado por muito tempo. Até trabalhou de instrutor, né, de luta também, que nem é no quadrinho do Arena. Então, até que ele lá com seus 39, 40 anos, que nem o Rômulo, voltou, né, a ativa, né, na competição. E ele conseguiu ganhar realmente umas competições. Então, mostrando isso, que realmente, por mais que a história seja muito ficcional, ela realmente tem elementos da vida do Alexandre. E isso que é muito, dá muito verossimilhança. Tipo, é muito incrível isso, porque é uma história que ela é real, ela é cabível, né? Então é muito legal o Alexandre trazer esses elementos. Mas aí, voltando, né, pra história, o Rômulo ficou relutante nisso, mas acabou aceitando. Só que aí, nesse mesmo momento aí, onde ele recebe a proposta, né, do Arena, tem outro problema que acaba acontecendo. Que no caso tem lá o Rômulo, ele tá se aproximando, né, da Ana, estão ficando bem próximos, eles estão começando a saindo. Aí acontece um problema nisso, que a Ana, ela acaba em um encontro dos dois, ela acaba se atrasando pro trabalho. E nisso, o Cafetão, ele ficou muito puto, né? Então, e acabou descontando nela a raiva. Então, ela chegou lá pro Rômulo com a cara inchada. E aí que o Rômulo, ele virou o John Wick. Porque ele chamou o José, né? Tipo, perguntou pro José, você luta ainda? Você ainda manja? Aí eu treino às vezes aqui. Ah, foda-se, bora lá então. Aí eles foram lá, meteram os caras de porrada. Inclusive, ele chegou lá no Cafetão, deu uns murros. Nem mostrou a cena, porque provavelmente foi uma cena absurda e tão violenta. E nisso, ele acabou pagando a dívida também, né? De quebra ele deu uns socos, né? Mas ele pagou a dívida dela, né? Pagou tudo que devia. E libertou ela disso. Tipo, libertou ela desse sentimento que ela tinha de que tá devendo pro cara. Porque agora ela não estaria devendo nada. E o cara não iria atrás porque, pô, o Rômulo espancou ele. Então realmente não vai querer arrumar confusão com esse cara mais nunca. Inclusive, outra coisa que também vale destacar exatamente desse momento aí, que é uma coisa que tem no quadrinho como um todo também, é que em vários momentos temos algumas imagens, algumas páginas, né? Que elas têm uns desenhos em aquarela que são, inclusive, não, esplêndidos. E são representações do interno de alguns personagens que a gente acompanha. No caso, temos do Rômulo e temos da Ana. No caso, o Rômulo, ele é representado nessa imagem, aquarela, como um lobo aprisionado. E é meio aquela representação de que ele é um cara que, ele por dentro, ele é uma fera, que ele é um cara tem muito potencial, assim, ele tem muita energia, só que ele tá acorrentado por tudo que ele passou, pelas incertezas, pelos arrependimentos, pela angústia, tudo está acorrentando ele. E nisso que eu acho que é uma sacada muito genial, que aí a Ana, ela é meio que representada como uma figura mais divina, tipo, ela é bem uma deusa. E ela é uma figura que em algum momento a gente vê ela libertando o lobo, libertando o Rômulo. Então fica meio com uma parada meio poética, assim, tipo, de ela é a deusa, ela é a mulher que vai chegar na vida dele e vai ajudar ele a levantar ele, sabe? Tipo, vai trazer ele de volta a ser aquela pessoa que ele era, aquela pessoa mais que queria, não, que queria, tipo, queria mais, queria ser o campeão, que tinha uma vida muito longa pela frente de competições, de luta. É muito essa representação que eu acho bem legal, inclusive. E nessa representação também, eu falei justamente nessa parte do Cafetão, porque o Cafetão, ele também tem uma representação nessa imagem. E ele é representado como um demônio, em que fica maravilhoso o quadro do lobo enfrentando esse demônio. E é bem essa parte poética, que aquele cara que ele tá lá pra sugar, né? Sugar da vida dela. Tipo, cobrar, ficar fazendo essa cobrança dela. Então é realmente como mostrado como uma figura maligna na vida dela. Então é muito poético chegar essa imagem do lobo aprisionado enfrentando esse demônio. É muito interessante. Eu acho que é uma sacada muito legal que esse quadrinho tem, que torna bem único, inclusive. Mas então é isso, né? Resolvido esse plot, né, do Rômulo, né, agora com a Ana, porque a Ana agora que não tem mais dívida nenhuma, ela tá morando com o Rômulo ele acaba aceitando, né, a proposta de participar do evento, e nisso começa aquela parte que é clássica dos filmes dos anos 80, que é a parte do treinamento pra poder chegar no evento. Realmente, é muito anos 80 isso. Realmente, só faltava até a musiquinha pra poder ver, acompanhar, que é que nem muito inspirado em rock, inclusive, essa parte do treinamento. Só que uma coisa que realmente agora eu preciso dar uma criticada nessa parte desse evento, quando ele chega lá, no fim, muitas lutas que tá lá não importam muito. É bem como, até é no, sei lá, por exemplo, Karate Kid, ou até no Rock Kid, tem várias lutas, né? Só que no fim, uma única luta que importa, que é a última. E nesse caso do Arena não é muito, é bem por aí, sabe? Que realmente eu só lembro da última luta praticamente. Tem o quê? Umas 3 lutas antes pra ele chegar nessa. E realmente são lutas que eu não lembro nada porque realmente não importam. E isso é uma coisa que eu fico na dúvida se essa abordagem foi interessante, porque obviamente é pra homenagear obras que são dos anos 80. Essa estética aí é dos anos 80. E essa realmente vai
levando o cara pra poder uma luta mais importante. Então eu fico meio na dúvida se foi a melhor abordagem, né? Obviamente, pra representar a obra dos anos 80 tá válido, né, totalmente, mas eu senti meio vago isso, senti que, ó, muita luta aqui não tá importando, realmente eu não tô sentindo emoção nessa. Até que tem a última luta, que é a luta que realmente é emocionante, que você acompanha lá, você tá torcendo pelo Rômulo. E uma coisa que é legal disso, desse filme ser que nem, ou desse livro, desse quadrinho ser que nem o Rock, é que é bem isso, de você vai apresentando o personagem, todo esse entorno dele, porque a gente vai simpatizando com ele, a gente vai se identificando, e quando tiver lá na luta final, a gente vai lá tá torcendo no máximo, porque ó, esse cara, esse aqui é a oportunidade da vida dele, ele tem que chegar aqui e tem que fazer o melhor dele. E aí a gente vai estar lá, já vai ter toda essa bagagem pra poder estar lá torcendo pelo cara. É uma coisa que aqui no Arena também funciona perfeitamente, que nem funciona no Rock, onde chega lá na última luta, que inclusive é outra coisa interessante também, que o personagem que no caso, no final, ele enfrenta, também não é um cara que ele é muito importante, é um cara que ele é bem um vilão genérico mesmo de filme dos anos 80. E no caso, lembra lá quando eu falei que o José ele até falou com o agiota para poder fazer esse evento? Ou esse agiota ele também deu um cara lá que ele disse, ó, esse cara aqui ele pode participar do seu evento aqui. Que é um cara que ele é meio barra pesada, sabe? Ele é um cara, é meio aquele lutador não ético, sabe? Que já foi preso, que luta sujo. Ele é meio que esse tipo de lutador aí. E só que ele não é um cara que tem uma rixa com o protagonista pra poder dar mais emoção, sabe? Tipo, por exemplo, no Karate Kid, com o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence. Os dois, eles têm uma rixa pessoal desde o começo do filme. E isso é uma coisa que no final realmente dá emoção a mais pra você tá lá torcendo, pra você querer que o Daniel ganhe. Pelo menos logo de início, né? Porque a gente sabe que na real o Johnny que é o melhor, né? Mas enfim, esse personagem não tem isso. E no caso, esse cara aí, a única coisa que eu posso dizer que me lembrou bastante ele é que ele lembra o vilão que tem no Rock 3. Tanto que, inclusive, tem até uma parte que eu acho que é caricato pra caralho, que mostra que realmente esse cara ele é o vilão da história. Que ele fala que, ó, ele vai quebrar o Rômulo e vai lá e pegar a mulher dele. Tipo, realmente, isso aí é tão anos 80, tipo, é tão motivação de vilão dos anos 80 que puta que pariu, velho. Mas o Rômulo, ele chega lá, tipo, essa parte ela é bem legal, né? Essa luta, eu acho que é a melhor luta que tem, essa do final. E ele acaba derrotando esse cara, né, com o Mata-Leão. Apesar de muita diversidade, porque ele parecia que ele ia perder em vários momentos. Mas ele acaba sempre levantando e sempre persistindo e acaba que ele ganha. E aí vemos que a história realmente é suco dos anos 80. Eu sinto meio pesar em ter que criticar essa parte, porque realmente dá pra ver que claramente é uma homenagem a essas obras dos anos 80. Só que é um ponto que eu achei bem... acho negativo mesmo, porque realmente poderia ter um trabalho a mais nessa questão das lutas finais, né? Por mais que elas sejam muito bem coreografadas, elas sejam muito legais de se acompanhar. E eu sinto uma falta, eu realmente senti uma falta disso, de uma rixa mesmo a mais, assim, pra poder no final a gente torcer, tipo, tá torcendo por esse a mais, assim, tá torcendo com toda a vontade pra o Rômulo vencer. Só que é uma coisa que realmente eu senti falta aí, realmente não tenho como eu passar um pano assim. Realmente eu entendo que foi porque é homenagem a essas obras, mas é uma coisa que realmente eu preciso criticar, porque eu achei bem que podia ter algo a mais assim. Mas falando no geral da obra, é uma obra que eu acho esplêndida, eu recomendo pra qualquer um. Qualquer pessoa que realmente vê essa obra, porque é uma obra que realmente pra mim eu me surpreendi bastante, eu me senti meio que no dever mesmo de poder fazer esse vídeo aqui pra poder falar sobre essa história, porque eu gostei muito dela. Tipo, eu acho que realmente falta obras nesse estilo atualmente, então é muito bom ver essa história, tipo, um quadrinho trazendo essa vibe de história, tipo rock mesmo, nos últimos tempos. Acaba que a única obras que eu vejo que tem isso é tipo Creed, por exemplo, que é a continuação do Rock, então é um pouco tendencioso, né? Então realmente eu sinto falta de histórias assim que foca muito na vida do lutador, sabe? Não mostrando só luta mesmo, tipo luta desenfreada. Realmente tem um desenvolvimento, tem uma motivação, mostrar a realidade do lutador, isso é uma coisa que eu sinto falta atualmente. Eu acho muito legal que o Arena trouxe, então acho que é isso aí. Eu recomendo muito que vocês vão atrás de Arena. E eu pretendo, inclusive, procurar outras obras, né, do Pipoca Nanquim, de outros membros, né, que eu adorei a edição, eu acho bonito, eu acho, não, toda hora eu olho pra estante, eu vejo o Arena lá, eu acho bonito pra caralho essa edição. De planos que eu quero pegar o Ogiva, né, do Bruno Zago, só que esse aí eu tô namorando e tô esperando uma promoção ainda, mas o que eu quero pegar logo e ter aqui na coleção. Então, mas eu acho que é isso, né, acho que eu falei tudo que eu queria sobre o Arena, então, comente aí, né, o que acharam da história do Arena, se já conheciam, né, se acompanham o Pipoca Nanquim, né, eu recomendo bastante, que eu adoro o canal deles, e se tem outra obra deles e tal, que quer que a gente comente aqui, porque eu pretendo trazer outras obras dele, como eu falei, né, mas eu acho que é isso, valeu!